Olá pessoal, eu sou Leonardo Estevam, integrante do grupo Tecnoagro GNSS, e hoje, nesse vídeo, iremos falar para vocês sobre as aplicações do GNSS na agricultura de precisão. Mas afinal de contas, você sabe o que é GNSS? Você sabe o que é a tão falada agricultura de precisão? Se você ficou curioso, fica com a gente nesse vídeo e vem acompanhar esse interessante assunto. O GNSS é o Sistema Global de Navegação por Satélite. É um sistema utilizado para determinar as coordenadas por meio de uma constelação de satélites e saber exatamente onde está o ponto desejado. E a agricultura de precisão? A agricultura de precisão é o sistema de manejo que lança mão de informações e tecnologias fundamentadas em variabilidade do tempo e espaço, capazes de impactar os rendimentos da lavoura. Com o intuito de alcançar um gerenciamento mais detalhado, a agricultura de precisão considera que cada parte da propriedade possui características diferentes e busca atender às necessidades específicas de cada dessas características em todos os processos, desde o plantio até a colheita. Só que a agricultura de precisão só é capaz de fazer isso em grande escala por meio da utilização do GNSS, pois a agricultura de precisão utiliza essa tecnologia em busca de minimizar os impactos e os desperdícios da atividade agrícola e maximizar os ganhos, não apenas os ganhos financeiros, mas também os ganhos ambientais. Nessa prática, a utilização de pontos georreferenciados é de suma importância, e tudo o que discutimos em nosso canal até esse momento é a base para fundamentar o uso em específico na agricultura de precisão. Pois o quê? O cuidado varia de acordo com a necessidade de cada área. É como se a gente tivesse uma propriedade bem grande. Vamos supor que a gente tem uma propriedade de 100 hectares. E a gente vai dividir essa propriedade em vários talhões menores, com o intuito de cuidar de cada um desses talhões de maneira particular. Por exemplo, você conhece a localização dessa propriedade. Então você vai ter que conhecer a localização desses talhões menores. Vamos supor que essa propriedade de 100 hectares foi dividida em 10 talhões. Então nós temos 10 talhões de 10 hectares cada talhão. Vamos pegar um exemplo do cultivo da cana-de-açúcar. A primeira atividade é fazer uma análise dessa área. Então nós iremos analisar essa área de 100 hectares. Mas nós vamos fazer isso de maneira geral? Não. Nós vamos analisar cada um desses 10 talhões. Vamos fazer uma análise de solo, analisar a compactação do solo. Em seguida iremos analisar as características químicas e biológicas desse solo. O próximo passo é realizar as correções, caso sejam necessárias, dos macro e micronutrientes de cada um desses talhões. Após isso, partimos para a operação de plantio e, em seguida, analisamos a necessidade ou não de operações de pulverização devido a possíveis infestações de pragas nessa cultura. Por fim, é realizada a operação de colheita, que deve ser feita por meio de uma colhedora, uma vez que essa área é grande. Agora, pessoal, nós vamos falar da utilização dos equipamentos GNSS em cada um desses 5 principais pontos do cultivo da cana-de-açúcar. Só que nós vamos utilizar uma visão com a agricultura de precisão. Sabemos que na história do nosso país, a cana-de-açúcar foi uma cultura muito importante. Por exemplo, começou-se com o início na Bahia e depois veio para as regiões do Sudeste. Hoje concentra-se principalmente no Centro-Oeste e grande parte no Sudeste. Vamos pegar a primeira operação, que seria a análise do solo. Como vamos fazer isso numa holística de GNSS? Vamos pensar que em todos esses pontos, todas essas operações do cultivo da cana-de-açúcar, iremos utilizar equipamentos GNSS. Começando pelo manejo de solo. Para fazer um bom manejo de solo, é importante conhecer esse solo. Nós temos 10 talhões com 10 hectares cada.
Esse valor da área de cada talhão vai depender das propriedades do talhão, inclinação ou até às vezes a necessidade de diferenças entre cada uma das propriedades do solo, características físico e químicas. Primeiro passo, análise do solo. Então, em cada um desses 10 talhões, vamos coletar as análises de solo. A partir dessas coletas, teremos então como localização principal que a análise de solo vale para o ponto do talhão, ou seja, aquele ponto tem aquela análise de solo, aquele ponto concentra todas as características de todo aquele talhão. Alguns pontos notou-se uma necessidade pesada, de correção de solo com a utilização de calcário. Em outros pontos, nem tanto. Perceberam aí a importância da agricultura de precisão e a importância da utilização do GNSS? Por quê? Se nós fôssemos fazer uma aplicação para todos, a mesma aplicação para todos, em lugares iria faltar calcário, em outros lugares iria sobrar calcário. Daí a importância de ter esses pontos georreferenciados e separados. Por quê? Por meio da presença de um receptor GNSS no equipamento, eu consigo saber o momento que a minha máquina está passando sobre aquela região que precisa de mais calcário e o meu dosador vai jogar mais calcário naquela área, e o momento que ela está passando sobre uma região que precisa de menos calcário e, consequentemente, vou diminuir essa dose. O próximo passo é a operação de plantio. O plantio deve ser realizado com o auxílio aí de linhas pré-estabelecidas, determinadas aí pela parte técnica da fazenda. Ou seja, você utiliza um equipamento onde tem um receptor GNSS, ou seja, por meio desse receptor eu vou saber exatamente a posição e a coordenada do meu trator, e esse equipamento vai realizar o plantio. Nesse ponto, talvez seja o ponto de maior cuidado de todas as operações do cultivo da cana-de-açúcar, uma vez que o plantio feito e seguido corretamente as linhas pré-estabelecidas vai facilitar imensamente as operações de pulverização e principalmente a operação de colheita. A partir do meu plantio já feito, eu vou analisar a necessidade ou não de realizar a pulverização. Essa operação também pode ser realizada com um equipamento que possui tecnologia GNSS, uma vez que eu vou conseguir seguir as trajetórias em busca de menor amassamento da cultura e pulverizar de forma controlada esse talhão. Por quê? Dentro dessa minha área de 100 hectares, pode ser que eu tenha um talhão que foi mais infestado, pode ser que eu tenha talhões que não foram tão infestados. Ou seja, eu consigo variar a minha aplicação, fazendo aí a famosa taxa variável, aplicação com taxa variável. A partir das pulverizações, depois de todo o ciclo de crescimento da cana-de-açúcar e dos tratamentos fitossanitários, chega a hora da colheita, a tão esperada colheita. Durante a colheita, é normal utilizar-se uma colhedora. Nos últimos anos a gente notou que a gente não conseguia mais fazer colheita manual, então a gente utiliza-se colhedoras para ganhar eficiência operacional, reduzir tempo de espera, reduzir dificuldades com mão de obra. Essa colhedora está equipada com receptor GNSS, que pode facilitar a operação e aumentar a eficiência operacional. É claro que ainda existem colhedoras que não possuem essa tecnologia. A operação não consegue ser feita? Não, a operação consegue ser feita, mas com receptores GNSS e equipamentos que possuem piloto automático, a gente consegue facilitar e ganhar muito em eficiência operacional. O que acontece? Porque você está falando que pode facilitar ou não. O que acontece muito na cana-de-açúcar é que a cultura pode estar muito tombada, às vezes deu um vento, você tem uma cana aí de alta tonelada por hectare, então essa cana está toda tombada. Isso dificulta imensamente a visualização do operador no momento que ele está fazendo a operação de colheita. O outro ponto importante da utilização do GNSS em uma colhedora é que você pode evitar processos de danificar a soqueira da cana-de-açúcar. O que seria isso, danificar a soqueira da cana-de-açúcar? As esteiras da colhedora, elas podem passar por cima das raízes, agredindo a raiz
que irá brotar e no próximo ano será uma nova cana-de-açúcar. Por quê? Quando você tem a utilização de um receptor GNSS em colhedoras equipadas, com essa tecnologia, você consegue andar certinho em cima da linha de plantio, ou seja, você garante que a esteira esquerda e a esteira direita da sua colhedora não vão estar sobre regiões onde possuem raízes ou a famosa soqueira. Isso é um problema sério na colheita da cana-de-açúcar. Ao longo da colheita, a colhedora também é capaz de registrar a quantidade colhida de acordo com o processo. E você pensa que acaba aqui a utilização do GNSS na agricultura ou, nesse caso particularmente, no cultivo da cana-de-açúcar? Não. Precisamos lembrar que tudo que é colhido é levado diretamente para um ponto de armazenamento e processamento. Então precisa ser transportado ali da lavoura até esse ponto. A presença de receptores e equipamentos com tecnologia GNSS também está nos transbordos e veículos que fazem essa logística, da matéria colhida até o próximo estágio. Isso facilita muito, porque por meio da tecnologia GNSS é possível conhecer onde está cada um desses transbordos e definir qual é o melhor transbordo para ir buscar essa carga, ou qual é a melhor rota para esse transbordo chegar até o ponto de descarregamento. Fazendo um resumo, pontos onde a gente pode utilizar a agricultura GNSS no cultivo. Desde a análise do solo, correção do solo, descompactação do solo, manejo em solo geral, plantio, pulverização, colheita e logística. Depois que a gente faz todos esses processos, a gente entra num ciclo com aquele mapa de produtividade que a gente obteve da nossa colhedora equipada com o receptor GNSS. O que ela vai saber? Ela vai conseguir saber em cada um desses talhões o quanto ela colheu. Por que isso pode nos ajudar? Pode nos ajudar a ter uma correção particular, estudar particularmente cada um desses talhões para a próxima safra. Pessoal, acaba por aqui essa série de vídeos dedicadas ao estudo do GNSS. A gente gostaria de agradecer imensamente cada um de vocês que esteve com a gente. Um forte abraço e até a próxima.